Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Deixa eu repetir uma frase que circula no Congresso há muito tempo. Os mais experientes costumam dizer: CPI, dois pontos. Quem não faz, toma. Ou seja, se o governo, que está claudicando aí nessa decisão de montar uma CPI do dia 8 de janeiro, não o fizer, em algum momento, a oposição vai achar uma brecha para fazê-la. Veja o que aconteceu na CPI da Covid, das vacinas. Num dado momento, o governo titubeou e a oposição reuniu um número mínimo de assinaturas, que era 1/3, né? E o Supremo Tribunal Federal considerou legítimo que a CPI existisse. Quem controlou? A oposição, com Renan Calheiros, Omar Assis, e assim foi. Aconteceu lá atrás, no governo Lula, na chamada CPI do fim do mundo. A oposição, na época tucana, foi para cima e conseguiu controlar aquela CPI, né? Na época tinha aquele deputado Piauí que fala meio assim, o Heráclito Fortes, ficava lá, falando farofa, e conseguiu exposição na Globo, etc. Não tem papo. Não dá mais para ficar com essa historinha. Ah, não vamos fazer CPI. Tem aí, não saiu os vídeos agora da CNN, vídeos adulterados do ponto de vista da sequência lógica. O que a CNN fez foi colocar primeiro no vídeo o general Gonçalves Dias, como se depois tudo acontecesse na sequência de ele primeiro lá liberando o pessoal e o pessoal depois invadindo, quando foi o contrário. Eles já estavam botando as pessoas do terceiro e quarto andar para o segundo, onde a tropa chegava e podia prender aqueles terroristas. Isso muda toda a história do vídeo. E eu espero que o general Gonçalves Dias vá hoje, não faça como o fujão do general Heleno, e vá hoje à Comissão de Segurança da Câmara e responda claramente: olha, não tem medo disso não, está aqui a ordem, mostra aí, essa é a ordem do vídeo, estamos aqui, eu tive lá, de fato tinha bolsonarista no GSI. Tem que ter coragem para isso, Gonçalves Dias. A Fórum mostrou na época, no dia 18, o senhor exonerou 15 pessoas do GSI. Por quê? Porque eles eram pessoas da sua confiança. O senhor assumiu o cargo no dia 1º de janeiro. Era um domingo. O evento do golpe foi no outro domingo, dia 8 de janeiro. Estava lá em Brasília. Eu fiquei essa semana lá. Eu vi os golpistas chegando, os terroristas chegando. No primeiro dia, segunda-feira, você não organiza nem a mesa. O general Gonçalves Dias teve 4 dias entre o dia 2 ao dia 6 de trabalho. Tinha ameaça de confusão? Tinha. Quem cuida da segurança do Distrito Federal é a polícia do Distrito Federal. Não tinha que o GSI cuidar da segurança ali do Distrito Federal. Tinha informações, quem cuidava daquilo era do Anderson Torres, que montou o golpe e foi para Miami. E deixou o governador Ibanez ali com a vara na mão, mas que também é cúmplice da história inteira. É preciso dar lógica e razoabilidade a esses argumentos. Não tem que ter medo dos bolsonaristas, não tem que ter medo de enfrentar, porque houve uma tentativa de golpe coordenada pelo GSI. Isso é um fato. O Fórum vem denunciando isso desde o dia 12. O Fórum está com testemunha da Polícia Federal desde o dia 13 de dezembro. Contamos tudo, mostramos, falamos que no GSI tinha golpista, fizemos várias matérias, inclusive depois do Gonçalves Dias assumir a coordenação do GSI. Continuamos falando que tinha golpista lá. Tem uma matéria do Henrique mostrando conversas dentro do GSI, como a nossa fonte gravou
e transcrevemos assim já no governo Lula, com os caras falando de como articular resistência, como fazer atos anticonstitucionais contra o governo Lula. Tem matéria do Henrique dando ali a sequência das conversas sobre isso. Isso é em janeiro. O que o Gonçalves Dias tem que dizer de forma clara e bem objetiva é sim, não tem que ter medo. Tem que dizer sim. Alguns membros do Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República participaram do golpe do dia 8. E está tendo investigação. E esses aí serão provavelmente julgados pelos crimes que cometeram. Se ele tentar fazer de conta que todo mundo ali era gente buena, ele vai rodar. Hoje, amanhã, depois, na CPI, se tiver CPI, se ele for hoje com esse discursinho mele-mele, assim, bem bunda mole, para dizer a verdade, não, veja bem, nós temos funcionários de carreira muito qualificados, servidores públicos corretos, ele dança. Não é verdade isso, não é verdade. Não é verdade. Tinha golpistas que armaram e trabalharam com o golpe para impedir que o Lula subisse a rampa do Palácio do Planalto e assumisse a presidência da República, para a qual ele foi eleito com a maioria dos votos da população brasileira. E ali no GSI se deu o tempo todo a construção desse golpe. Ponto. E o Gonçalves Dias sabe disso. Ponto. E o Gonçalves Dias tem que dizer que isso ocorreu, porque senão ele vai pagar de mentiroso. E a gente tem que deixar abrir essa porcaria dessa CPI. Vai governando do lado com o CPI do outro, é assim que é a vida. Política não é navegar em mares brandos o tempo todo. Enquanto uns governam, outros cuidam da articulação política. E cuidam de exercer sua maioria. E aí faz a CPI, rola rápido, aprova o arcabouço, faz as coisas acontecerem. Vai ter transmissão na Globo? Que seja, eu vou transmitir aqui. A CPI transmite, qual o problema? Faz o debate público. O fato objetivo, governo Lula, é que os impostos da Shen criaram mais problemas do ponto de vista da popularidade do que qualquer CPI poderia criar. São 16% de pessoas descontentes mudando de lado sua opinião em relação ao governo por conta dessa tributação de $50. Para que isso? Que criatividade econômica financeira vai resolver esse problema? Em vez de taxar a fortuna, vai taxar isso logo de cara. Inverteu, eu não acho que esteja errado, mas é um equívoco. É um equívoco. E de equívoco em equívoco a gente vai poder chegar num momento de sinal vermelho. Tá amarelo. A pesquisa da Quest hoje coloca uma situação ruim. A diferença da aprovação e desaprovação de Lula, que era de 20 pontos, caiu para 7. Mas e se essa curva inverter? Se essa curva inverter? Aí a porca torce o rabo. E ela tá pior assim por conta da tributação das bugigangas chinesas lá, ou de não sei de onde. É preciso organizar a casa e enfrentar as dificuldades da luta política. E entre essas dificuldades está aí colocado o seguinte: se for ter CPI, o governo é que tem que aprovar. Não é esperar a oposição meter uma CPI na cara do governo e ter lá como presidente da comissão e relator um bananinha da vida e um senador do governo lá como Moro. Então, alto lá, é preciso saber que em final de campeonato não se escolhe o time contra quem vai se decidir. O que precisa se fazer é saber armar direito seu time. Era isso que tínhamos para hoje aqui nesse Fala Rovai. Beijos e beijos e beijos a todas, todos e todos. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto
ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.